resumo é esse depois da vitória de ontem. Agora, você falou do Alan aí, a situação do volante Alan. Ele segue no departamento médico do Atlético, ele não vem fazendo trabalhos com bola ainda. Só que o que acontece? O Flamengo já começa a movimentar o mercado, a gente conhece bem quem tá lá, Sampaoli, que na época do Atlético agitava mesmo, busca reforço, fica em cima da diretoria, e o Alan é o jogador que ele conhece de sobra, né? Trabalhou com ele aqui no Galo, e ele quer esse primeiro volante, que tem uma saída de bola, é um jogador que tem esse diferencial. O que acontece, Léo e amigos? O Alan, a janela só abre dia 3 de julho. Ele até pode ser vendido antes, mas ele não pode jogar pelo Flamengo antes do dia 3 de julho. A previsão é de que ele se recupera até lá? Acredito que sim. Sim, que bom. Ele deve voltar até lá. Mas por enquanto ele não está treinando, então não dá para pensar no Alan nos próximos jogos ainda. O que acontece? No Galo, a situação financeira, a gente sabe que a situação financeira do clube é delicada e que há uma necessidade de venda de jogadores. Agora, é melhor o Atlético, se tiver algo de fora, do que reforçar um adversário, como o Flamengo, como o Palmeiras, por exemplo. Então, no cenário que a gente apurou no clube, é melhor negociar o Alan para o exterior do que para o Flamengo, por exemplo. Hoje o Galo tem uma situação mais tranquila em relação à reposição do Alan do que tinha há um tempo atrás, quando foi falado em Flamengo e Palmeiras também. Hoje o Batalha entrou, tá muito bem, e tem o Otávio. Então ele tem dois volantes. O técnico Cudê, quando voltar o Otávio já tá quase voltando. Eu conversei há pouco com uma pessoa da diretoria do Atlético que me disse o seguinte: houve uma sondagem apenas e o negócio é difícil, não é fácil de acontecer, só se o Flamengo vier com uma grana que o Atlético hoje não espera que ele venha, mas a gente sabe, o Flamengo tem poder de fogo. Nos chegou uma informação também aqui na Itatiaia de que o Alan teria colocado a casa dele à venda lá em Lagoa Santa, mas aí fomos buscar algumas informações, o Alan já se mudou algumas vezes quando está aqui no Galo, então pode não ter nada a ver a situação, como tem um buchiche, chega essa notícia, no mercado imobiliário aí que ele está colocando a casa à venda, ele mora em Lagoa Santa, assim como o Hulk e outros jogadores. Então é isso, a prioridade é vender para o exterior, Léo. Agora, se chega uma proposta aquelas que não dá para recusar, o Galo hoje tem Batalha e tem Otávio, mas repito, uma fonte nos disse que neste momento uma sondagem apenas e o negócio é difícil. Ô HG, o cenário mudou de alguns meses atrás, quando principalmente o Palmeiras, falou muito mais no Alan, e o Atlético chegou a refutar possibilidades de propostas de 10, 12 milhões de euros, e o Atlético não, que o Alan ficaria, mas o Galo não tinha o Batalha, e o Atlético também tinha outra previsão de contas. Teve um atraso aí no pagamento do shopping, que o Atlético tinha para receber, não recebeu tudo. Os atrasos com a própria Arena MRV, que a pandemia impactou muito e deixou a Arena MRV mais cara, as dificuldades impostas pela prefeitura, as contrapartidas que o Atlético tem que desembolsar. Então, o cenário mudou um pouco. Você acha que esse cenário diferente faz com que o Atlético venda o Alan para o Flamengo? Ô, Léo, não sei se vende para o Flamengo ou se vende para algum clube de fora do Brasil, mas o que eu tenho de informação que levantei agora há pouco aqui é de que ainda não foi falado absolutamente nada sobre a janela, mas o que me disse essa fonte é que há uma pressão para venda de jogadores, porque se a SAF não gira agora antes da janela, o Atlético, todo mundo sabe, tem sérios problemas financeiros, Então precisa vender jogadores. O Alan é uma excepcional peça para você encher o cofre de dinheiro. Então eu acredito que não seja muito difícil, até porque o time está evoluindo sem o Alan, que é um baita jogador, para mim o melhor volante. Mas o André do Fluminense, eu acho o Alan o melhor volante, diferente, com e sem a bola, entrega demais, é um baita jogador, para mim o melhor do futebol brasileiro, e isso tem que ter um valor. Se for para vender para algum clube no Brasil, tem que ser por muita grana. O que seria muita grana? O que o Atlético pede nele, o Cláudio? Eu tô tentando apurar esse valor, mas eu acho que assim, na casa de perto de 10 milhões de euros. Eu acredito que por 10 ele não saia. Eu acredito que o Atlético, para clube no Brasil, vai pedir 15 milhões. 15 milhões de euros. O Flamengo tem para pagar? Tem. Tem que saber o apetite do Sampaoli. Agora, se vem com 15, eu acho que o Atlético não segura, não. Tem um detalhe, nesse caso do Alan, como ele já foi pro exterior e voltou, hoje ele tem mais
hoje você consegue vender ele mais caro aqui, no Brasil, do que fora. O que normalmente não acontece, né? Normalmente você consegue vender o jogador mais caro para fora. Mas tem esse detalhe, né? Talvez é melhor vender com valor menor para fora do que reforçar um rival. Agora, olha esse ponto aqui da informação, ó. Tem que ver se vai passar pelo Corinthians e avançar na Libertadores. Aí pode ser que segurem um pouco e até possa vir algum jogador na janela. Sem informação. Então você está vendo que depende de passar na Copa do Brasil, de passar na Libertadores, de passar a SAF, para o futuro do Atlético ser, no caso, descrito aqui pelo Cláudio. Mas aí tem duas boas informações então, porque o Atlético tem tudo para passar pelo Corinthians, primeiro porque tem bem mais time hoje do que a equipe paulista, já construiu uma boa vantagem, e com a vitória para cima do Furacão, o Galo deu uma belíssima clareada para a classificação na Copa Libertadores. Eu faço uma conta básica aqui, e a gente precisa ter responsabilidade com o que fala. Todos os dias aqui salientamos as dificuldades do Atlético, que até outro dia estava até devendo salário para jogador, atrasou salário. Se o Galo tem aí tido e havido, como em média, uma folha salarial que gira em torno de 20 milhões... Se o Atlético arrecada 75 milhões, seriam uns 15, 70 milhões com o Alan, o Atlético se livra aí de 3,5 folhas até o final do ano. Isso é muito importante para o clube. Se não vender, se não virar SAF, a possibilidade de ter atrasos é muito real. grande. E hoje, por mais que o Alan seja mais jogador do que o Batalha, o Alan é mais jogador do que o Otávio, hoje o Galo está jogando bem e com o Batalha jogando bem. Esse é um cenário que não existia quando a gente analisou da primeira maneira. Quando veio aquela sondagem forte do Palmeiras, era perder o Alan, ficar só com o Otávio. E o Otávio estava num momento bom também, depois deu errado, uns passes e tudo. Hoje o Atlético tem 2 primeiros volantes ali. E não tenham dúvida de que o Batalha foi contratado porque o Alan se machucou e também porque imaginam negociar o Alan. O Atlético precisa de dinheiro. Se conseguir passar, se vem uma SAF e consegue ficar com o Alan, ótimo, porque ele é um brilhante volante, ele é muito bom jogador. Só que o time precisa ser responsável com as suas contas. E o Atlético tem problemas sérios com as suas contas nesse momento. Uma outra informação que acaba de chegar aqui é de que se não houver SAF ou uma venda para colocar todos os salários em dia, com salários atrasados, a possibilidade de contratação é 0. Como é que você vai explicar isso pro elenco? Não Eu tô trazendo um craque que é o Cláudio Rezende, tá aqui a apresentar, os caras, mas e meu salário que não pinga na conta? Então, até acabou de chegar a informação, se não houver esse controle nos cofres, no caixa, não terá contratação. Houve uma promessa pro Cudê, até naquela entrevista fatídica, ele falou, né, no meio do ano, pode ser que venha reforço, vamos ver como que vai ser esse cenário aí, o Galo passando, como disse o Everton, tem mais chances dessa situação aí acontecer. Deixa eu dar um recado aqui, Rezendão, deixa eu falar da Mundial Turbina.